foco, paciência e disciplina. Esses são valores muito comuns no seu dia a dia, no campo, na produção agropecuária, mas estes também são valores e conceitos que estão muito presentes no dia a dia e na forma de levar a vida e o seu negócio da entrevistada de hoje, deste episódio do podcast Conversa de Cerca. Eu estou falando da Carol Pfeiffer. A Carol, ela é CEO da Atom SA, a maior empresa de traders da América Latina, formada em administração de empresas, e ela ela atua no mercado financeiro desde 2005. A Carol se tornou referência, né, com a sua juventude, sendo mulher no mercado financeiro, no mercado de investimentos, e hoje ela também integra o time de investidores do Shark Tank Brasil, 5ª temporada. Se você não está familiarizado com esse programa, é um reality show de investimentos e empreendedorismo, e ela, então, é ali uma das apresentadoras, uma das investidoras. Então, conosco hoje no Conversa de Cerca, Carol Pfeiffer. Seja bem-vinda, Carol. Show de bola, o prazer é meu estar aqui fazendo esse papo com você. Muito obrigada pela introdução aí, Carla. Espero poder contribuir. E a sua introdução foi pequena, né? Diante de tudo que você faz, incluindo correr várias maratonas, Carol, que a gente já sabe que você corre, ou seja, está sempre correndo atrás de alguma coisa, mulher. É isso mesmo, de metas, e principalmente, né? Correr 42 quilômetros precisa de muita dedicação, né? Com certeza. E daí eu fui desafiada por um ex-cliente meu, né? Era um senhor, ex-fumante. Ele olhou pra minha cara um dia e falou assim: você com 20 e poucos anos corre 5 quilômetros e eu corro 42. Falei, se você conseguiu, eu também consigo. E daí comecei a treinar e tô aí voltando a treinar com o Rodrigo Lobo para fazer mais uma maratona aí. Que bom. Carol, te convidei pelo seguinte, te acompanho muito pelo Shark Tank, acho que o grande diferencial de vocês que estão ali reunidos é não ter medo de arriscar, mas ao mesmo tempo fazer uma gestão e um gerenciamento, uma análise muito rápida e muito dinâmica dos riscos que estão sendo apresentados ali, né? E isso você vem fazendo desde o começo da sua carreira, né? Você vem arriscando, testando, seguindo um pouco ali da sua intuição, do seu coração, e no fim você descobriu que era uma vocação. Acho que isso é determinante para um bom investidor, não? Perfeito, Carla. E vale ressaltar que, né, quando a gente fala de risco, parece que a gente só começa a tomar risco quando a gente começa a investir. Na verdade, a gente toma risco o tempo todo, né? Se acordou, saiu da cama, você tomou risco. Então, o cuidado que a gente tem que tomar é qual é o risco que a gente quer correr. Então, quando eu comecei na bolsa, e se um dia você pensou que não era para você, muito menos para mim, eu ia fazer moda, não tinha nada a ver com esse mercado. E daí eu comecei, né, tô há 16 anos no mercado financeiro, e daí agora no Shark Tank Brasil também um novo desafio, né, porque a bolsa tem algumas características. A primeira, tem liquidez, né, ou seja, eu tenho volume, se eu quiser comprar e vender, eu consigo vender as minhas ações, então se eu acho que aquela empresa já não é tão boa, eu vendo minhas ações e o dinheiro já está de volta para mim. Diferente do que é investir em uma startup ou no empreendedor. Então, você vai investir, você só vai conseguir tirar o seu dinheiro dessa empresa quando você vender para outra pessoa, né? Não existe uma liquidez. E segundo, que o empreendedor, ele pode me dar não, né? Na bolsa, não. Eu posso comprar e vender as ações da Petrobras e ninguém me dá não. Fala, não, eu não quero você de investidora. Lá no Shark eu posso tomar os nãos, né? Então, além da gestão do meu dinheiro, né? De fazer a gestão do risco, tem a gestão também do mico, né? Se você vai fazer uma proposta que vai ser aceita, se aquele empreendedor também gosta do teu perfil, do jeito como você vai ajudar no negócio. Então, tem alguns outros riscos envolvidos. E no final do dia é sempre esse tipo de cuidado, né? De avaliar se aquele negócio que você está entrando, ele de fato vai crescer, você gosta do empreendedor, você acredita no empreendedor. E ali no Shark a gente tem pouco tempo, né, para avaliar tudo isso. A gente não tem nenhuma informação antes, que é a pergunta que mais me fazem. Não tem nada, nenhuma informação antes. Tudo que a gente vai saber é perguntando, pelo pitch do empreendedor. E já fica a dica aí para quem vai fazer um pitch no Shark, se prepara bastante, porque
a gente só tem o pitch e as perguntas. Então, se você conseguir falar no teu pitch, né, na sua apresentação, o máximo de informações que agradem o investidor, vai ficar mais fácil também o investimento. Carol, como que você tem visto a evolução desses investimentos versus a evolução dos empreendedores quando a gente fala do setor do agronegócio? Porque as pessoas acham que quando a gente fala de agro, a gente está falando essencialmente do campo. E existe uma parcela muito além da porteira, como a gente costuma dizer, que é muito ampla, né? E o alcance de todos esses setores, ele vem nesse espaço muito amplo, ocupando um espaço importante. E como é que você, como investidora que acompanha o setor, vê tudo isso, vê todo esse movimento? Exato, eu sou apaixonada pelo agronegócio, eu acredito que o Brasil ele precisa inclusive mudar o discurso, a gente fala do agro como se fosse algo pejorativo, né? A gente fala, por exemplo, celeiro do mundo e tudo mais, como se isso fosse algo ruim, e pelo contrário, né? Isso é o que pode fazer com que a nossa economia continue prosperando, inclusive, né? E a gente está passando por um momento bem oportuno para o agro, principalmente pelo fato da distorção do dólar, o dólar lá na lua favorece muito a exportação. Sim. Então a gente sabe, a gente tem aí de onde tirar recursos. Enquanto o mundo inteiro está parado, uma coisa que a gente sabe é que vai continuar produzindo alimentos e que as pessoas vão continuar se alimentando. Então, ou seja, existe muito campo para ser trabalhado ainda. E a gente tem um clima que favorece, a gente tem um espaço territorial que favorece. A gente só precisa tratar com mais carinho esse segmento que de fato pode ajudar e muito o Brasil se tornar a potência que ele merece ser, né? O Brasil teria muito mais crescimento se ele desse mais atenção para o agronegócio. E como você bem disse, ele não é só, né, hoje na terra, né, no campo de fato, mas ele acontece em várias outras áreas. Então tem hoje empresas que fornecem para os fazendeiros, para o agronegócio, né? E a gente está falando de máquinas, de adubos, de tecnologia, de gestão e tudo mais. Eu venho olhando bastante para o segmento, mesmo porque o meu pai hoje tem fazendas, né? Quando eu era criança ele tinha sítio, né? E ele mesmo foi crescendo. E eu admiro muito o jeito como ele faz a gestão da fazenda dele. Por quê? Porque ele produz soja, milho e também produz carne, né? Então Excelente. Ele está exportando também Angus, né? Então ele foi se especializando e acabou fazendo uma gestão dentro da empresa que é igual, dentro da fazenda que é igual uma empresa. Então levar todo o conhecimento de uma empresa para dentro do campo é um jeito inteligente da gente contemplar e conseguir crescer ainda mais esse segmento que tem bastante potencial. Então, eu sou uma apaixonada pelo segmento, eu vejo muita oportunidade, tenho interesse em breve de ter já um fundo de investimentos só para o segmento de agro, então eu venho olhando algumas oportunidades de fazendas e de negócios que tenham sinergia com o que a gente vem pensando. Carol, é diferente avaliar oportunidades no agro quando você olha oportunidades para outros setores. A gente tem no agro alguns riscos que nós não temos em alguns setores, como risco biológico, risco climático, enfim. E hoje esse setor ele consegue trazer mais transparência, né? Uma gestão melhor desses riscos, mas ainda assim são riscos mais difíceis de controlar. São riscos climáticos, são riscos biológicos, enfim, são riscos que têm um controle mais difícil do que outros, né? Então, quando você, como investidora, experiente como tem que avaliar esses investimentos, Carol, quando você tem que olhar essas oportunidades no setor, isso é diferente? Você tem que fazer uma avaliação, digamos, mais criteriosa, né, dessas oportunidades que você enxerga no agronegócio? Como é que você vê, como investidora, esses possíveis investimentos no setor, Carol? Importante essa pergunta, né? Porque todos os segmentos eles existem riscos diferentes. Então, por exemplo, essa pandemia provou-se que nada sabia, né? Porque várias empresas que estavam prosperando, que estavam crescendo no meio de uma pandemia quebraram, porque Sim. elas não estavam preparadas para essa situação. Então, a primeira coisa que eu olho, seja no agro, seja numa empresa, é a capacidade dela de geração de caixa, para que ela tenha caixa quando vier uma situação adversa, ou seja, ela não esteja sempre na linha ali, né, do resultado financeiro dela, com um risco muito grande. Mudou o cenário, pronto, eu quebro em um mês. Então, quanto tempo a empresa consegue se manter se tiver uma situação adversa? Então, ela precisa fazer caixa para que ela possa passar por essas adversidades, porque toda empresa vai. Se você acha que o problema é só a falta de
de água ou de chuva, por exemplo. Não, uma empresa ela tem vários problemas que podem acontecer no meio do caminho, como é o caso agora desse novo lockdown, essa segunda onda da pandemia que a gente está vivendo, que prejudicou e muito vários negócios. Então, a primeira questão é como a empresa lida com as finanças dela, seja no agro, seja em outro segmento. Segunda é qual a capacidade dela de se pivotar, né? Então, se isso acontecer, o que eu tenho, qual é a capacidade que eu tenho ali dentro daquele grupo, dentro daquele segmento, dentro daquela empresa, de se reinventar. Então, de repente, uma das áreas, sei lá, uma produção não está dando tanto lucro, ou a margem não está tão boa, o que eu posso fazer para aproveitar melhor? Como eu até citei o caso do meu pai, né? Que ele tem uma área onde ele aproveita muito bem a fazenda dele, com vários tipos de produções diferentes, para que ele possa diminuir o risco dele, né? Então esse é um jeito inteligente, igual uma fábrica que tem vários produtos, então você ter aí, de você diversificar os seus produtos, as suas produções, para que você possa diversificar seu risco. Então esse é um ponto que eu vou avaliar. E falando propriamente do agro, em específico, como a gente falou, dos problemas climáticos, hoje a gente tem soluções para isso, né? Então, assim, a empresa, ela está rezando para que tudo dê certo e que, né, aquela fazenda está rezando para que tenha chuva suficiente, para que o sol seja suficiente, ou seja, está rezando para que todas essas questões climáticas sejam agradáveis, ou ela tem um plano B, ou ela tem alguma coisa que possa auxiliar. Então, hoje, com a tecnologia, com as ferramentas e tudo mais, você consegue prever, antecipar algumas coisas que vão acontecer e, inclusive, se preparar para isso. Então, é até mais, às vezes, mais simples de fazer do que em alguns segmentos. Então, eu vejo o agro ainda com bons olhos, mesmo com todas as situações que não estão dentro do nosso controle. Porque no final do dia, gente, a gente só controla a nossa vida. Todo o resto a gente não tem como controlar, né? Então, você pegou teu carro e saiu na rua, você não tem como controlar que alguém bata em você. Então, a gente tem que estar ciente disso o tempo todo. E é aquilo, né, Carol? É muito importante a gente trazer uma pessoa como você, que não está diretamente ligada ao setor, ligada ao agronegócio, essa visão de simplicidade e de necessidade sobre essa gestão de risco. Você tem que fazer o tempo todo, né, a sua gestão de risco. Tem que fazer esse monitoramento dos seus riscos. E ainda eu percebo, Carol, que a gente tem, para alguns produtores, uma resistência, né, uma dificuldade. Veja que alguns produtores ainda resistem a algumas mudanças, ainda resistem a algumas ali ferramentas, a mudar o seu sistema de gestão, justamente porque tem essa dificuldade, né? E essas ferramentas, elas já estão muito acessíveis hoje para que o produtor possa fazer uma boa gestão, uma gestão mais eficiente de risco, né? Então, é interessante que a gente pode levar isso para ele e ele possa entender que dessa forma, fazendo essas mudanças, essas melhoras, ele pode vir a otimizar os seus custos, otimizar os seus resultados, otimizar os seus preços e, claro, né, otimizar também as suas finanças, né? Com certeza, eu acho que o agro ele ensina muito isso pra gente, né? Primeiro pela questão da paciência, que eu acho que você bem disse, né? Porque, para você ter aí uma colheita, você tem que plantar, você tem que cuidar, você tem que se dedicar bastante, existe todo uma dedicação, um planejamento que precisa ser feito, né? E então, isso aprende-se muito, e eu acho que isso até me ajudou bastante ao longo da minha história, pelo fato do meu pai ser, né, então, do agro também, então sempre vi o quanto era essa questão de, você precisa trabalhar duro mesmo, você vai colher os resultados lá na frente, não é da noite pro dia, não é plantei hoje que amanhã já estou colhendo e ganhando dinheiro, então é realmente uma dedicação que precisa ser feita, né? Então acho que trazer o conhecimento também para essa esfera. E da outra parte, também levar o conhecimento que existe dentro do mundo das finanças, dos investimentos, para o agronegócio, né? Então, hoje, né, o fazendeiro, o produtor, ele pode sim, através da tecnologia e da internet, ter uma nova fonte de renda, além da sua própria produção. Isso é um jeito bem inteligente. Eu bato muito na tecla de você ser multi-receitas, ou seja, você não ser refém de uma única receita, porque senão você, de fato, está tomando mais risco do que você precisa, e daí você tem essa situação
como vem uma crise, e se você está achando que é a última crise que você vai passar na vida, vou te contar que você já passou por outras e vai passar ainda por muitas outras. Enquanto você estiver vivo, você vai passar por muitas crises, então, e das mais diversas situações. Então é importante que você trabalhe e seja multi-receitas. Você entenda que você tem que aprender outras coisas, que você tem que ter outras fontes de renda para que você não fique refém. E no caso do produtor em si, né, hoje, graças também à tecnologia, à internet, você pode maximizar os seus ganhos. É você trazer pessoas profissionais para o teu negócio e que tenham um olhar, sim, voltado para a gestão. Ah, mas esse gestor não entende nada do campo e tudo mais. Mas se ele entender de números, já é um ótimo negócio, né? Então, entenda você sobre o campo e passe para ele as informações sobre os números, porque qualquer negócio, ele precisa uma atenção muito grande dos números. Não adianta nada você ter feito algo lindo, maravilhoso na tua produção e você não conseguir monetizar com isso, porque daí não vai ser duradouro. Não adianta nada você não saber as suas margens. E hoje mesmo, como a gente falou, né? Por exemplo, com o dólar lá na lua, né? Isso favorece o exportador, né? Pô, e ele pode se beneficiar desse momento. Você pode fazer hedge das suas operações, né? Você pode vender no contrato futuro, você pode vender quando está lá na frente uma produção que você ainda não entregou. Então, ou seja, tem vários tipos de operações no mercado financeiro. E vale lembrar que, né, a Bolsa de Chicago, que é a maior bolsa aí, principalmente para o agro, né, para os contratos futuros, ela é pouco conhecida ainda pelos brasileiros, que poderiam estar monetizando ainda mais, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. E é aquilo, né, Carol? O Notícias Agrícolas é um site que tem 24 anos, né? Então a gente chegou na internet antes do produtor chegar, né? O João Batista Olive, que é o fundador do site, que é jornalista, ele já pensou isso, né? Que a gente precisaria chegar antes do produtor à internet, como chegamos, com um portal que tivesse notícias, preços, previsão do tempo e tudo mais, antes do produtor precisar disso, porque quando precisasse já estava pronto. E exatamente foi exatamente isso que aconteceu, né? Foi essa condição de termos aí para entregar para o produtor, quando ele viesse para a internet, um ambiente seguro de informação. Parabéns por isso. Desculpa te interromper. Imagina! Eu fico muito feliz de ver esse movimento, né? Isso é isso que faz a diferença, porque o conhecimento ele te liberta, né? E quando você monta um portal, você monta um conteúdo, um canal com notícias que possam colaborar, né? Principalmente pro mundo do agro, pô, isso acaba colaborando não só com o mundo do agro, mas como o país como um todo, que começa a entender melhor as oportunidades que existem. Maravilha, eu te agradeço. Vou passar o recado, não só para a nossa equipe, mas para o João Batista também, porque realmente, né, Carol, a gente começou ficando aqui no Ceasa, Notícias Agrícolas era TV, a gente começou aqui no Ceasa, os nossos repórteres ficavam ali dando as informações de preço. E, Carol, era cada limão que a gente tomava, né? Era cada limão na cara de repórter. Por quê? Porque ali os produtores começaram a perceber o trabalho ali dos atravessadores e começaram a perceber, claro, que dava para o preço ser melhor, né? Era como se tivesse uma barreira ali que a gente estava tirando. Então, mas, né, tomamos limão na cara? Tomamos, mas pela resiliência do João, né, pela força e pela vontade de continuar, a gente continuou e estamos aí com um alcance muito grande, né? A gente olha para o Notícias Agrícolas e sabe que a gente tem uma penetração muito ampla no agronegócio brasileiro e a gente é acessado também em mais de 60 países. Por quê? Porque o agronegócio brasileiro está muito na vitrine do mundo. Então as pessoas querem, de uma forma ou de outra, buscar informações sobre o agronegócio brasileiro, justamente por essa importância toda, né? Exato. Na verdade, até a procura, né? Como eu falei, estou no mercado financeiro há 16 anos e as pessoas me procuram grandes fundos de investimento para investir no agro no Brasil. Então, a procura pelo mercado brasileiro está altíssima por dois fatores, né? Primeiro, que, como a gente já falou, questões climáticas, território, produção e etc., de longe o Brasil tem uma oportunidade gigante na mão. Segundo, a questão da valorização do dólar, do euro e etc., ou seja, a gente está a preço de banana. Então, o Brasil está aí no radar dos grandes investidores do mundo todo, porque a gente sabe que é um dos segmentos que menos sofreu, né? Então, como a gente falou, pô, as lojas podem estar fechadas, mas as pessoas não pararam de comer. Exato. Né? Então, as pessoas não pararam aí de se alimentar, pelo contrário, né? Compraram ainda mais, até, infelizmente, pela ansiedade, né? Acabavam estocando e comprando, e os primeiros dias aí de pandemia, os supermercados, inclusive, vazios, porque as pessoas estavam, não sabiam o que seriam os próximos passos, né?
Carol, você tem o privilégio de ter, então, na sua família, o seu pai, que é produtor rural. Mas há outros investidores que estão olhando para o agro nesse momento, mas que não têm muito conhecimento do que acontece na roça, efetivamente, no campo, e estão só olhando ali para essa pujança, né, para um crescimento do PIB do agronegócio em 2020 de 9%. Quer dizer, não dá para a gente ignorar esse número tão simplesmente quando você é um investidor nesse país, né? Ainda mais que a gente está falando de uma situação de pandemia, onde está tudo caindo, Sim, está sim. preocupação. Você falar de crescer, se fosse 0,5% já era muito astronômico, né? Então, ou seja, porque, exato, não perder já é lindo, né? Então, é a mesma coisa quando você tem, por exemplo, uma queda brusca da bolsa, pô, nas suas ações não caírem já é lindo. Imagina subir no meio de uma queda, Sim. né? No meio de uma crise. Então, realmente é um número que não pode ser desprezado. E daí entra um ponto bem importante, né? Você falou, eu tenho meu pai, mas assim, meu pai que tem o conhecimento, né? Eu não, né? Nos últimos 16 anos eu foquei em aprender mercado financeiro e a gente pode ser bom em tudo, né? Então a gente vai aprendendo um pouco, né? Então eu sempre que eu tenho alguma dúvida sobre o agronegócio, eu consulto ele, né? Então até no Shark, a minha proposta para o empreendedor de lá, que ainda não sei, né? Porque a gente faz a due diligence depois, né? Avaliando se vai ou não vai investir com base no que eles falaram. Até para fazer um disclaimer aqui, né, pessoal? Porque às vezes a pessoa vai lá e fala um monte de coisa, mas não é tudo verdade. Então a gente está sempre avaliando se aquilo vai rolar. E eu quero muito por ser do agro, mas a gente está ainda em fase de avaliação da empresa. Mas um ponto importante quando ele fez a proposta ali, quando o empreendedor foi no Shark e fez a proposta, eu falei, olha, no caso dele era adubo, né? Então eu falei, olha, era um adubo orgânico. Eu falei, olha, para mim faz sentido, mas eu tenho uma condição, que a gente teste na fazenda do meu pai antes, para ter certeza que isso é um adubo legal, que isso não agride de nenhuma forma o meio ambiente, que a gente está falando de algo sério, etc. Então eu preciso dessa avaliação, eu preciso desse teste, porque não é o meu know-how, né? Então, você procurar pessoas que têm conhecimento de fato sobre aquilo, né? Então, o investidor assim como investir num empreendedor. Então, de repente, a gente está falando aqui de gravações, de mídia, etc. Eu não tenho conhecimento, mas você, Carla, tem, então eu vou escutar você. E daí eu vou olhar os números e se aquilo é interessante para mim ou não. Claro. Então, o investidor, ele não busca tudo que ele domina, ele busca investir em quem ele confia, em quem ele mostra, quem mostra para ele que domina a situação, que domina aquele conteúdo. Então é muito importante isso, né? O investidor, ele olha para os números, ele olha para o segmento que mais tem potencial de crescimento e ele busca pessoas sérias. E daí entra um ponto importante, pessoal. Primeiro, eu estou de olho, então já aproveito aqui para dizer que se você tem um bom negócio no agronegócio, eu estou interessada, então pode me procurar aí, mas seja bom de verdade. Então, se você vem falando, não, mas eu tenho uma fazenda aqui, ela é lucrativa, você não sabe nem direito quais são os números, pô, você não vai convencer ninguém. Então, se você quer um investidor, se você quer um sócio, você tem que ter os seus números na ponta do lápis, você tem que ter propriedade no que você está falando, né? Então, como eu falei, o meu pai, eu sinto tudo isso porque eu vejo ele diariamente ali produzindo e estudando, e ele é um nerdzinho no sentido de que sempre está se atualizando e ninguém consegue assim levar ele no papo, né? Então ele sempre está argumentando e questionando e indo a fundo para ver, pô, eu preciso mesmo desse adubo, eu preciso mesmo desse produto na minha fazenda, e ele faz teste o tempo todo. Esse é o tipo de empreendedor que mais o investidor quer. Pô, o cara que, não, beleza, ele não vai pegar o meu dinheiro e vai torrar. Não, tem 1 milhão aqui no caixa, não, eu quero colocar 10 mil para começar, para ver no que vai dar, para testar numa área. Eu vou colocar na minha fazenda inteira? Não, vou pegar 1 hectare aqui e vou testar nesse hectare e vou ver se de fato tem produção. Não teve produção, está descartado. Então é isso que o investidor busca. Não é ele ter conhecimento sobre tudo, e sim encontrar pessoas que tenham conhecimento sobre aquele segmento.
Porque hoje a gente pode perceber, né, que o produtor, o profissional do campo, ele vem ampliando a sua equipe, né, Carol? Ele vem buscando pessoas para estar ao seu lado, mas eu percebo também, e isso já foi constatado, que há uma falta de mão de obra, ainda falta uma mão de obra disposta e qualificada para atender a todas essas demandas dos produtores rurais, dos profissionais do campo. Então, aos poucos, a tecnologia vem para trazer isso, né? E com a tecnologia e o aprimoramento dessas atividades, a gente pode perceber que aplicar um fungicida, por exemplo, mais vezes, quando você tem uma pressão de uma doença fúngica, às vezes pode não ser eficiente, né? Talvez seja a forma de aplicar, o momento de aplicar, se tem muito vento, se tem muita chuva, não funciona. Então, tenha um especialista em aplicação de fungicidas ao seu lado. Tenha um engenheiro agrônomo, tenha um zootecnista, tenha pessoas que, né, tenham essa condição. E hoje, Carol, o que eu percebo é que, assim, dentro do próprio agro também, a gente tem aí pessoas que estão buscando focar na educação para estes profissionais. E como é importante isso, né, Carol? Como você mesma falou, o conhecimento liberta. E quando você se liberta, você para de ser refém das suas necessidades, né? E a partir desse momento, você deslancha, né? Não tem como. A partir do momento que você para de ser refém das suas necessidades, você se liberta, né, Carol? Exato. Quando você é refém, né, quando você não tem conhecimento sobre aquilo, qualquer pessoa que aparecer ali, por exemplo, na tua fazenda, no teu negócio, ela vai te vender e você vai acreditar. Se ele for um bom vendedor, ele tiver argumentos na ponta da língua, você vai se convencer e você vai comprar uma coisa que você não sabe o que é. E muitas vezes a gente terceiriza essas responsabilidades. Eu costumo dizer que saúde e dinheiro a gente não pode terceirizar, porque, né, são essenciais para a sua sobrevivência. Então, muitas vezes as pessoas me encontram mesmo e falam assim, Carla, pô, Carol, você conhece tudo sobre dinheiro? Investe por mim? Não, você tem que ter um mínimo de conhecimento, eu não posso fazer por você. Então você tem que ter esse conhecimento, você tem que se aliar sim com pessoas que tenham conhecimento, igual você bem citou, vários profissionais aí, para que eles possam te ajudar numa avaliação, mas você tem que ter um mínimo de conhecimento para que você não seja enganado. E, gente, você não tem conhecimento sobre aquilo, estuda, procura e testa, né? Ah, será que isso, de fato, como eu dei esse exemplo, né? Então, esse adubo vai funcionar? Essa técnica vai funcionar? Antes de você sair fazendo na fazenda inteira, na sua produção inteira, faz um pedacinho, testa ali, Sim. Tenha paciência, de fato, de avaliar os números, os dados, como a gente costuma dizer, né, contra números não há argumentos. Então, ou seja, é sim ou não, vai ser de acordo com o resultado que teve aquela produção e todas as variáveis que foram envolvidas naquele teste, né? Então, esse é um ponto importante que precisa ser analisado. E cada vez mais a gente vê a profissionalização também do setor, o que é muito bom, né? As pessoas estão estudando, as pessoas estão se dedicando, e hoje você tem a facilidade de estudar de qualquer lugar do mundo. Então, você pode continuar morando numa cidade de 3 mil habitantes ou no meio do sítio da fazenda e se tornando um profissional, porque hoje você acessa universidades do mundo todo. Se você quiser fazer Harvard, você faz. Então, ou seja, não tem mais desculpa, né, para você aprender. Então, eu acho que esse é um ponto muito positivo e que a gente precisa cada vez mais incentivar, né? O meu pai até costuma dizer, porque assim, às vezes as pessoas do agro, elas têm uma tendência a fazer com que os filhos também estudem, virem agrônomos, por exemplo. Né? E será que é isso que você precisa? Será que isso o teu pai já não te passou no seu dia a dia no campo? Será que é esse conhecimento que está faltando? Será que não é gestão que está faltando? Será que não seria mais interessante teu filho fazer administração de empresas no lugar de ser um agrônomo, porque ele já aprendeu com você ao longo de todos esses anos? Então, ou seja, você também tem que identificar o que você precisa melhorar e quais são as habilidades que você precisa ter no seu time. Ah, ninguém da sua família quis aprender? Pô, então contrata um administrador, contrata um gestor, e daí você não vai ter risco de você perder aquele patrimônio, que é muito triste, né? A gente vê as gerações, quando as fazendas elas foram prosperando, aí os pais deram oportunidade para os filhos estudarem, os filhos nunca mais voltaram e abandonaram, né? Então, essa transição, né, para os herdeiros tem sido também frustrante para muitos negócios do agro no Brasil, né? Tem sido, e eu vejo que aos poucos os jovens começam a perceber, Carol, que o jogo virou e a oportunidade voltou a estar no campo, né? Então, mas que eles precisam estar profissionalizados para estarem competitivos no agro que está totalmente tecnificado, né? Assim,
tem pulverização por drone hoje em dia. Então, quer dizer, de nada adianta você ficar lá na tua fazenda enfiado se você não se propor a aprender, a estudar, a conhecer. E hoje, Carol, esse movimento da sucessão familiar, né, dessa transição, ele está acontecendo de uma forma meio contrária, né? Então, os jovens estão percebendo que as oportunidades estão no campo e eles estão ali tentando trazer isso de volta, né? Resgatar essas oportunidades. Agora, mais do que isso é extremamente positivo, não só para o setor, mas para esses jovens que estão encontrando excelentes oportunidades num setor que está se destacando, que está se desenvolvendo, que está deslanchando, no momento onde outros setores estão sendo penalizados, estão sofrendo. Este é um momento de crise, mas a gente já vinha de outros problemas aqui no Brasil, e isso acontece no meio, esse avanço do agronegócio acontece e traz oportunidades no meio de um momento onde a nossa economia está extremamente fragilizada, né? É engraçado, né, que as pessoas só dão valor para o negócio depois que valoriza, né? Exato. Então, agora que o PIB está bombando no agronegócio, daí todo mundo quer entrar no agro. Daí vai pagar caro, obviamente. Ele vendeu a fazenda dele a preço de banana, agora quer recomprar a fazenda. Infelizmente, é o que acontece não só no agronegócio, mas no mercado financeiro, tá? Então, todo mundo compra a bolsa quando bate recorde e vende quando cai. Então, você já faz exatamente o contrário. E é interessante, porque a pandemia também trouxe uma reflexão de que se as pessoas precisavam morar na capital. O que aconteceu com o interior? Tá a preço de ouro, né? Eu sou de Porto Feliz, então pertinho aí também de Campinas, estudei em Campinas, e Porto Feliz tá valendo preço de ouro por causa da Fazenda Boa Vista também, que obviamente foi um empreendimento que deu muito certo, todo mundo saiu de São Paulo, foi para lá, mas se você falar assim, nossa, as fazendas estão sendo vendidas caras, inclusive, porque as pessoas querem ir pro campo agora, né? Tendo uma internet, posso ter uma qualidade de vida para os meus filhos, e isso tem também atraído mais pessoas para o interior, e isso faz valorizar também a terra, então além da produção, existe a valorização da própria terra, né, do metro quadrado e tudo mais. Então, a gente vê esse movimento, mas ele só aconteceu por causa da pandemia. E daí São Paulo ficou barato, o interior ficou caro, né? Sim. Então, e daí as pessoas querem pagar e pagaram na lua, né? Tô Porto Feliz, eu tenho 33 anos, né? Então eu nasci em Porto Feliz, eu vi Porto Feliz aí crescer e que ninguém dava tanta importância. De repente é o metro quadrado mais caro de São Paulo, porque todo mundo começou a ir para lá. Então cuidado só que tem que tomar é se você não está entrando no final da festa e se você não vai pagar mais caro do que vale aquilo. E outro ponto, como você bem disse, né, Carla, você precisa se atualizar porque a concorrência também aumentou. E cada vez mais os grupos estão se juntando, né, para que eles comprem outros produtores, outras empresas, etc., do agronegócio, então se você não se atualizar, provavelmente você não vai ser competitivo o suficiente para fazer aquele negócio decolar. E só um ponto, você colocou o negócio da tecnologia, eu gosto bastante, né, todas as ferramentas que existem e que estão disponíveis aí hoje para o agronegócio poder ser mais produtivo. Mas também vale lembrar que antes da tecnologia precisa fazer uma boa gestão. Eu vejo muita gente já saindo comprar o drone, isso, aquilo, isso aqui. E daí, mas você não fez o básico, que é faturar e ter a receita e saber seus custos. Então, calma. Antes de sair comprando, é igual o trader, né? Igual a galera do mercado financeiro, começou a operar na bolsa. Compra 4 telas, uma cadeira igual a minha aqui, compra um monte de coisa, não sei o que, né? Calma, o básico é comprar barato e vender caro. Depois você vai gastando dinheiro com a tecnologia também. Esse é um ponto importante, que eu vejo que até, como a gente falou, essa transição, né, para os herdeiros, muita gente está se aproveitando disso para vender. Não, você precisa disso, daquilo, não. Primeiro você precisa produzir com o que você tem na mão, faturar, ter controle dos custos. Depois você vai aperfeiçoando. Fica o recado, né, Carol? Não precisa comprar um kit investidor, nem um kit produtor tecnificado. Tá tudo bem. Dúvidas, liguem para Carla Mendes ou Carol Pfeiffer. A gente vai garantir para você que não precisa disso por enquanto. Vamos fazer nota fiscal bonitinho, custos na ponta do lápis e a gente vai adiante. Carol... Carla, pois não, por favor, só para complementar isso, inclusive eu venho olhando para empresas
né? Até tem um dos pools de agronegócio e tal, que daí, obviamente, eu comecei a investir, coloquei meu pai para me ajudar, e daí, pô, apareceu um monte de empresa de tecnologia. Daí meu pai falou, o que você tá achando disso? Eu falei assim, puta, eu não queria empresa de tecnologia, eu queria fazenda que não tá tão produtiva e que podia ser melhor. Legal. Eu queria fazenda com terra boa e com gestão ruim, porque daí eu vou comprar com preço legal e eu posso fazer assim, né? Só arrumando a gestão já vai ser altamente produtiva. Sim. Agora, a parte da tecnologia, a gente sabe que, pô, também tem um limite, o quanto isso pode ser escalável, quantos drones podem ser vendidos. Completamente. Eu tô mais interessada na fazenda do que no drone, vou ser sincera, mas esse é o meu tipo de investimento, tá, pessoal? Com todo respeito a quem está investindo em tecnologia. O exemplo da soja, Carol, é um exemplo muito claro. A gente está plantando soja cada vez mais cedo, né? E a gente teve a honra de ter no Brasil um grande engenheiro agrônomo, que foi o Dr. Dirceu Gassen. Ele é falecido, né? Faleceu há poucos anos, mas ele trazia lições muito importantes. E ele dizia, Carlinha, a gente está plantando soja cada vez mais cedo, esperando que as chuvas também cheguem mais cedo. E não vai acontecer, né, Carol? As chuvas têm o seu tempo para chegar e não é porque a gente está plantando mais cedo que a chuva vai chegar mais cedo, né? Não é natural que isso aconteça. Então, esse conhecimento que vem da tradição, da experiência, do dia a dia, do pé na terra, né? Ele só vai vir a agregar. Então, esse conhecimento é o conhecimento básico que vem da tradição. E ele é importante porque ele vai te direcionar, né? Ele vai te mostrar como é que as coisas têm que ser feitas aliadas à tecnologia e à modernidade. Seu pai, por exemplo, seu pai é produtor rural. Você estava me contando que seu pai é produtor rural. Tenho certeza que ele olha para o céu e fala, olha esse céu, 2 dias sem chuva. É assim, não é seu pai, não é assim, Carol? Ele é produtor rural. E é assim que é. Eu tenho certeza que essa experiência que chega com a tradição, ela é valiosa e ela precisa ser mantida. Tem uma coisa bem legal, tem um livro que chama Mentes Brilhantes, Rombos Bilionários. E ele conta sobre a crise de 2008 e sobre os robôs, né, os quantitativos, que acabaram fazendo com que a crise fosse muito maior, né? E daí tem uma frase que eu adoro, que fala assim, a máquina é melhor do que o homem, mas o homem com uma máquina é melhor do que a máquina. Então, exato. O que a gente tem que levar é que a tecnologia ela nos ajuda a tomar decisões, a maximizar os nossos ganhos e o nosso tempo, mas que ainda a experiência e até para você criar uma previsão, por exemplo, do tempo, mas alguém teve que pensar sobre isso, alguém teve que estudar sobre isso, alguém teve que desenvolver toda essa tecnologia. Então é importante, sim, obviamente, juntar as duas coisas. Juntar a experiência, que não pode ser desprezada, pelo contrário, tem que ser enfatizada, junto com tecnologia, com plataformas, com processos que possam colaborar para que outras pessoas também possam usufruir dessa inteligência. Carol, o agro do Brasil é um agro empreendedor? Olha, ele né? Na verdade, o brasileiro, ele é um baita empreendedor, né? Ele empreende até, assim, para tudo, né? Então, o brasileiro, às vezes as pessoas falam, não, o Brasil não sabe ganhar dinheiro. Sabe bastante, é que ele não sabe guardar e nem investir, mas ele sabe ganhar dinheiro porque ele sempre se reinventa. Ele sempre acha um jeito de vender algo novo, de criar e de acontecer. Então, o brasileiro sim, né? A gente é um povo que sabe fazer negócios e que sabe empreender. Mas no caso do agro, eu acho que nós temos um segmento que é empreendedor, sim, o produtor em todos os aspectos são grandes empreendedores, mesmo porque você está pegando, né, por exemplo, a terra mesmo, uma plantação, vamos pegar um exemplo bem simples, pois e você está se dedicando, você está tendo a paciência e etc. para conseguir ter frutos disso, né? Então, para você poder ter receita, para você tirar tudo que tem ali. Então, olha o quanto isso é empreender, né? Então, é uma baita lição de empreendedorismo, o agronegócio. Mas eu acho que ainda falta um pouco de profissionalismo, né? Então, assim como todos os segmentos, tá, pessoal? Não estou falando só do agro. Na verdade, no Brasil ainda falta chão ainda em relação à educação, porque por muito tempo a gente deixou a educação de lado, no sentido de, putz, isso vale a pena? Eu vejo até alguns questionamentos que eu fico de cara, Carla, em relação a, será que no futuro vão ter faculdades ou universidades? Não, agora é tudo
online, não precisa mais estudar, não precisa mais ter diploma. Mas você não tem um diploma para você pendurar na parede, você tem um diploma para você saber que você conseguiu se formar, que você venceu etapas, que você passou pelas provas. Então, assim, no geral, né, eu vejo tanto no agro quanto em qualquer segmento no Brasil, existe somos bem empreendedores, mas ainda amadores. E daí tem que ter humildade de saber que nós temos ainda muito espaço para crescer, temos muita coisa para aprender. E, gente, de novo, não estou falando isso de uma forma pejorativa, estou falando isso como uma oportunidade de quem se destaca, quem leva a sério, que ainda precisa melhorar, precisa crescer, vai se destacar ainda cada vez mais. Não, excelente. Acho que dessa forma a gente consegue mostrar o que as pessoas de fora do agro, de alguma forma, conseguem enxergar sobre o setor e onde a gente pode corrigir. Todo mundo pode melhorar, né, Carol? Todo dia a gente pode ser um pouco melhor, né? E todo dia também uma empresa pode ser um pouco melhor, uma fazenda pode ser um pouco melhor, um produtor pode ser um pouco melhor. Carol, queria que você falasse um pouco também sobre o seu livro, né? Que você fala aí de 4 mulheres que são traders, que estão ali aprendendo na Bolsa de Nova York, até porque existe um movimento também muito forte no agronegócio dessa ascensão das mulheres, né, e tudo mais. Eu tive o privilégio de participar disso aqui no Notícias Agrícolas, nesses últimos 11 anos que eu atuo aqui, eu vi isso acontecer muito de perto, né, vivenciei parte disso, e eu queria que você contasse um pouco dessa sua vivência, né, embora eu rezo pelo dia que a gente não tenha que falar mais sobre homens e mulheres, e a gente possa falar somente de pessoas atuando onde elas quiserem, né, Carol? Com certeza, acho que também espero que esse dia chegue logo, porque toda vez que eu dou uma entrevista, eu falo com alguém, a pergunta é sempre, como é ser mulher no mercado financeiro? Ou como é ser mulher no meio de um monte de homem? Não é meio ruim, Carol? Na verdade, eu acho ótimo, né? É normal, porque eu né? acho... Não, sabe qual é a vantagem? Quando tem um monte de homens, só tem vocês de mulher, todo mundo sabe seu nome. Então, ou seja, você não sabe o nome deles ainda, mas todo mundo sabe o seu nome, né? E eu até escrevi uma matéria sobre ser café com leite. Eu sou caçula, né? E daí tem uma vantagem em ser caçula e ser uma das poucas mulheres do mercado financeiro, que ninguém esperava muito, né? Então, assim, quando você é café com leite, soa ruim. Quando você é criança, você não quer ser café com leite, porque quem, puta, não vale nada, não consegue fazer nada, tal. E daí, mas ser café com leite no mundo adulto é muito bom, porque você não bota uma pressão desnecessária em você, você não coloca uma faca nas suas costas e tem que dar certo, tem que criar, tem que fazer, tem que acontecer. Eu chegava numa reunião, se as pessoas me olhavam torto, né, do tipo, ela não deve saber nada, é uma menininha e tudo mais, tava ótimo, porque qualquer coisa que eu abrisse a boca e elas ficavam impressionadas e ficavam, nossa, ela sabe tudo isso, olha quanto conhecimento ela tem. Então, ou seja, ficava até, entre aspas, mais simples de se destacar. E meu irmão é meu sócio há 16 anos, a pressão nele era muito maior, porque ele, como homem no mercado financeiro, puta, já tem que saber. Como assim você não sabe isso? A pressão era muito maior em relação a ele. Então, assim, existe sempre, obviamente, o lado negativo, existe um machismo, existe um preconceito, mas o preconceito não existe só em relação a homem e mulher, existe em relação à idade. Eu comecei na bolsa, eu tinha 17 anos, as pessoas olhavam para mim, pô, mas essa menininha, e assim como também olhava pro meu irmão tinha 19, eu até brinco, né, não tem barba até hoje, então tem cara de novinho, então, ou seja, tinha uma pressão, pô, vai me falar de dinheiro, de bolsa, então eu acho que é importante a gente enfatizar que existe, mas no momento que você abriu a boca e você deu, aí você, né, se permitiu falar, mostrar o seu conhecimento, você tem a chance de reverter isso. Então, cabe a nós, né, sempre usar dessas oportunidades para que a gente possa reverter isso. E daí, falando do livro, né, eu gosto muito de Sex and the City, aí como toda mulher, e eu adoro Nova York, apesar de adorar fazenda. Eu sou sagitariana, né, então eu gosto dos dois lados de tudo. Você entende bem o que eu tô falando, cara. Sei. A gente gosta da liberdade, uma hora a gente gosta do sítio, uma hora a gente gosta da cidade. Isso. Assim, então, é uma metamorfose ambulante mesmo. Né? Então, é muito interessante, que eu gosto muito, né? Eu me apaixonei por Nova York, é a primeira vez que eu fui, e o mercado financeiro é lá, né? E daí, eu acabei gostando bastante da história, né? Eu falei, nossa, imagina se tivesse história de 4 mulheres que gostam de mercado financeiro em Nova York. E eu comentei isso com alguns amigos que produzem vídeos, séries, etc. E ele falou, putz, Carol, a ideia é genial, não sei o quê. Mas por que você não começa por um livro?
E daí eu fui procurar uma amiga minha que escrevia livros, né, que é a Samantha. Falei pra ela, pô, eu tô com uma ideia assim e tal, você não quer escrever o livro? Falou, até escrevo, mas olha, vai demorar um pouquinho, porque eu tô com outros projetos, não sei o que, né? Por que você não escreve? Você sempre participou dos concursos de redação também, quando a gente era criança, eu ganhei vários concursos também de redação quando eu era criança, nem lembrava disso. E daí eu falei assim, pô, legal, é muito difícil de escrever um livro? Ela falou, não. Aí teve um final de semana que me cismei com isso, comecei a escrever o livro, passei o final de semana digitando lá, escrevendo e testando no meu Instagram, e daí a galera adorou, e é interessante, né? Porque eu achei que só a mulherada que ia gostar das histórias. E os homens ficaram escrevendo no meu Instagram, né? E, pô, adorei, não sei o quê. Porque, na verdade, é uma apostila disfarçada de romance. Então, eu ensino bolsa através da história de 4 mulheres traders que não eram traders. Cada livro, são 4 livros, né? Só escrevi o primeiro, por enquanto. E que ainda vai, agora por causa da pandemia atrasou tudo, mas que ainda vai para as livrarias, que é o For Traders. E a primeira é a história da Sofia, que é uma psicóloga que cansa, né? Tipo, da vida que ela tinha aqui no Brasil, decide fazer um curso de psicologia em Nova York, e daí ela fala bastante sobre ansiedade, e daí ela vai conhecer Bolsa de Valores e vai aprender que ela também é ansiosa, então ela buga no meio do caminho, pô, será que eu falei de algo que eu conhecia, será que eu não conhecia? Então é bem interessante os conflitos que a Sofia vai passar aprendendo o mercado financeiro e achando que ela já dominava pelo fato dela ser uma expert na questão da psicologia, principalmente da ansiedade. E lógico, o enredo todo vocês vão ter que depois ler para saber o que acontece com as outras também e com a história da Sofia. Carol Pfeiffer dando um spoiler aqui do livro, né, Carol? Excelente. Dando spoiler. E tem mais um para sair, eu acho que eles vão acabar saindo juntos, que é o Grana, Money e Bufunfa. Então, de tanto eu falar, né, Grana, Money e Bufunfa em todas as minhas redes sociais, eu escrevi. Daí ele é mais parecido com um manual prático sobre dinheiro, e daí ele é um pouco mais técnico. Eu não tenho tanta historinha, né, é um pouco mais ali prático, mas também bem bacana, contando até um pouco da minha trajetória aí nesse mercado, e o fato também de ser mulher, e pô, será que era para mim, bolsa e tudo mais. Também bacana. E era, né, Carol? Ficou bem claro que era para você a bolsa, né? Que era a tua vocação. Olha, você sabe que bolsa é mais fácil do que mundo da moda, né? Vamos considerar que você ganhar espaço no mundo tão concorrido como é o mundo da moda, né? Então eu continuo sendo uma cliente fiel ao mundo da moda, mas agora não mais como investidora, como empreendedora no mundo da moda, né? Não, mas... apesar de eu ter investido agora no Shark, eu investi na Florent, que é uma empresa de moda circular, bem bacana também o projeto. Tem que só tomar cuidado para não gostar demais e ficar mais na moda que na bolsa. Muito legal esse... viu, Carla, a bolsa é a única bolsa que me dá outras bolsas, então é o melhor lugar do mundo. A bolsa que você quiser. E a mulher que assistiu Sex and the City sabe a importância de uma bolsa sua, né? Se você não assistiu Sex and the City, né, Carol? Assista para entender por que é importante você ter a independência para comprar a bolsa que você quiser. E aí a lição é muito mais profunda do que essa, né, Carol? Com certeza, com certeza. Independência não tem preço, pessoal. Carol, que prazer receber você aqui, ter você aqui conosco no Notícias Agrícolas. Obrigada por estar conosco, porque justamente é esse o objetivo do nosso podcast. Apesar do nome ser Conversa de Cerca, a gente quer estreitar as pontes entre o público urbano e o público do campo. Porque acho que só dessa forma, Carol, a gente vai continuar conseguindo ressignificar o setor, continuar ressignificando o agronegócio, sem a necessidade de uma crise, né? Você falou aí durante a nossa conversa, a gente precisou de uma crise para valorizar o setor, e agora a gente começa a fazer isso, tomara que a gente comece a fazer isso mais naturalmente, de forma mais legítima, né? Mais tranquila. Então, é muito bom ter uma cabeça, uma pessoa como você, com essa cabeça aberta, né? Essa visão diferente, e justamente juntando cidade e campo, e isso é muito importante para a gente aqui no Notícias Agrícolas, é um avanço na nossa comunicação, então foi um prazer, Carol, receber você aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, fiquei muito, muito feliz com o convite, prometo que no próximo papo eu vou aparecer de chapéu aqui, que eu adoro também. Eu ganhei uma vez na faculdade de uma amiga minha em chapéu, e eu fui na prova, fazer prova na faculdade de chapéu. Eu adorava, esses dias mesmo
também postei, né? Eu achei um outro chapéu que tava na fazenda do meu pai e postei uma foto de tênis e chapéu lá. Adoro, né? Mas fiquei muito feliz com o convite, gosto muito desse segmento, o que eu puder colaborar também. Vai lembrar aí que eu tô cada vez mais de olho também, fico aberta aí a novos empreendimentos nessa área, nesse segmento. Vamos fazer um papo, vou trazer meu pai na próxima também. Mas vocês, aí é uma aula. Aí é aula magna. Carol Pfeiffer e seu pai, produtor rural. Carol, vamos quebrar a internet, por favor. Já está agendado. Eu fiz uma live com ele, ele tá mais querido do que eu nas minhas mídias sociais, né? E foi muito engraçado, porque no meio da pandemia lá, pô, ele falou pra mim, ligou um dia, falou assim, Carol, vamos comprar milho? Eu falei, vamos? Mas por quê? Ele dá uma olhada aí no gráfico, daí eu usei a parte técnica do que eu tava olhando e ele tinha o conhecimento, obviamente, que o preço estava muito barato. Né? Então, assim, puta, compramos lá na Bacia das Almas. Eu tava até checando, agora tá 90 e poucos reais. Pô, é muita grana aí que a gente ganhou. Pena que eu já vendi, né? Mas foi um trade muito bom. Ele me fez ganhar muito dinheiro só com essa distorção aí do milho. 90 e poucos reais, né? Carol, eu vi milho custar R$8 a saca na minha trajetória aqui no Notícias Agrícolas. Tá vendo? E a gente entrou, acho que tava 40 e poucos reais, assim. Meu pai fez uma puta tacada, foi lindo. Assim como a bolsa, né? As ações caíram pra caramba e no agro teve essa oportunidade, mas no caso do agro, todo mundo fala que é mais desafiador, né? Mas o produtor, ele tem essa noção de quanto é a produção, né? Então, ou seja, estoque e demanda, oferta e demanda. Então, essa noção que faz a grande diferença, né? Agora, nas ações, a gente não sabe muito bem quanto que vai ser o preço lá na frente, né? E esse processo de comoditização foi determinante, né, Carol, para organizar esse mercado, trazer essa previsibilidade de oferta e demanda e entender que essa demanda por alimentos ela é bem inelástica para alguns outros segmentos, não como o algodão, por exemplo, já é um mercado mais delicado. Então, a demanda mundial, ano passado, caiu cerca de 80% por conta da pandemia. Agora, quando a gente fala de commodity alimentos, seja matéria-prima ou alimento pronto, o processo de comoditizar e de trazer padrão e previsibilidade, aí sim é que o dinheiro vem para quem sabe gerir, quem sabe fazer esse trade aí que deixa todo mundo com o coração mais forte, né, Carol? Com certeza. Você imagina você ganhar na produção e também ganhar operando online? Sim. Lindo, né? Lindo. Eu acho que todo mundo tem que aprender. Mas isso a gente deixa com o papo com meu pai lá. Isso. Como ele chama, Carol? Donizete. Seu Donizete está convidado já, convidadíssimo. Vamos alinhar essa conversa e vai ser muito bom. Com certeza. Obrigada mais uma vez, Cali. Parabéns por tudo que vocês vêm fazendo. Obrigada, Carol. Parabéns você pela sua trajetória. Como eu falei, para nós é um prazer e um privilégio poder contar um pouco disso aqui também. Obrigada. Obrigada. Até mais, Carol. Carol Pfeiffer, senhoras e senhores, é isso, né? Aqui no Conversa de Cerca a gente busca trazer pessoas que possam te inspirar a ser melhor, a garantir aí que você vá melhorar onde precisa melhorar, ter atenção onde precisa ter atenção. E a Carol falou coisas importantes nessa nossa conversa aqui. Ela falou, como investidora que está procurando novos investimentos no agronegócio brasileiro, que os investidores estão olhando para o nosso desenvolvimento, investidores internacionais olhando para o agronegócio, querendo o agronegócio brasileiro. Então, esteja com isso na mente, sabendo que você está no caminho certo e que a gente pode ser sempre melhor. Use essa conversa para te inspirar. E olha só, você pode ouvir esse podcast na íntegra, lembrando, no YouTube, ou no Notícias Agrícolas, ou também nas nossas plataformas de áudio. Aí você escolhe, ou no Spotify, ou no Apple Podcast, onde você preferir. Você também vai ver os trechos mais importantes dessa nossa conversa de cerca nas redes sociais do Notícias Agrícolas, tanto no Instagram quanto no Facebook. Tudo de forma bem prática para você. E mais do que isso, você pode ainda acompanhar os outros podcasts do Notícias Agrícolas. O Café em Prosa, com a Virgínia Alves e o Erickson Cunha, mercado de café, cadeia de abastecimento, de produção, cafés especiais, um show de informação. Você pode também acompanhar também com o Erickson o Do Grão à Barra, um podcast focado no mercado e no abastecimento e na produção de cacau e, claro, seus derivados, passando pela delícia do chocolate, certo? Então, esses dois podcasts trazendo mais informação e proximidade com você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas aqui no Conversa de Cerca. Até a próxima!